Eu já havia explicado em nossa primeira abertura de nosso programa sobre os santos, o caminho dos santos, ou então caminhando com os santos. Eu havia explicado já que eu não contaria a história do santo de cada dia. Entretanto, como nós nos aproximamos de uma festa muito extraordinária, de um grande santo missionário, São Francisco Xavier, resolvi contar ao menos uma pílula de sua vida para aproveitarmos esta ocasião, ou para que você ouça no próprio dia de São Francisco Xavier, ou num outro dia próximo. São Francisco Xavier, grande missionário no Oriente, foi para as Índias, foi para o Japão, morreu em direção à China, desejando conquistar a China para nosso Senhor Jesus Cristo, quando nosso Senhor chamou sua alma, no momento em que Deus queria mais a alma de Francisco do que a China conquistada por ele. Ele, São Francisco Xavier, a primeira vez que ele foi para o Japão, ele chegou, a fama dele já tinha chegado antes, e ele chegou e foi ter um encontro com o grande imperador. E os portugueses que tinham levado São Francisco, ele era espanhol, mas ele foi com um navio português que já tinha todo o comércio naquela região. Os portugueses foram os primeiros a chegar por aquelas zonas, por aquela região, com suas navegações. Quando estavam chegando no local, os portugueses disseram: nós temos que mostrar para esses pagãos o que é a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então disseram para São Francisco: o senhor deve colocar um paramento bonito, com sedas, com ouro, para mostrar onde está a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles, portugueses, que eram guerreiros, cavaleiros, prepararam um cortejo, desceram e levaram um bastão de comando das Índias, que era aquilo que eles naquela época dominavam, depois das grandes navegações. Fizeram um cortejo com guerreiros, com armaduras, com lanças, com espadas, foram marchando na frente, levavam um quadro de Nossa Senhora que vinha no fundo, depois um dossel, e São Francisco vinha atrás, com uma sobrepeliz muito alva, muito bonita, e uma estola verde de seda com os detalhes dourados. Então eles entraram e as pessoas os japoneses tiveram assim uma grande admiração por São Francisco. Quando ele foi se aproximando do palácio, onde estaria o imperador, esperando, do lado de fora tinham tropas de japoneses, de guerreiros, que apresentaram armas para São Francisco. Então, os guerreiros portugueses ficaram para trás. São Francisco, com esse paramento, recebeu bastante comando das Índias nas mãos e entrou sozinho dentro do palácio. E é interessante que Dr. Plínio, ao comentar esse fato, ele dizia que imaginava o que se passava dentro da alma de São Francisco. Porque ele chega numa sala, conta a história que de repente chega um jovem, faz uma venda daquelas bem orientais, abaixando a cabeça e diz: ó grande bonzo, vós que sois como aquele que traz a chuva para a nossa colheita e faz crescer nosso arroz. Fez assim umas exclamações pitorescas do povo, muito naquela época que trabalhavam muito no campo. Passa numa outra sala, uma senhora lhe faz uma reverência, uma vênia, e diz um outro elogio para ele. Depois uma terceira sala, até que ele chega na sala onde estaria o imperador. Era o imperador da terra recebendo um embaixador do céu, São Francisco Xavier. São Francisco entra e existia um estrado, o imperador estava num trono mais alto, ao seu lado havia um trono vazio. E naquela época os imperadores eram adorados. E, pelo menos pelos pagãos, São Francisco entra no local, estava tentando ver como fazer para ter aquele contato com aquele grande imperador, que não era católico. Nesse momento ele entra, o imperador fica tão enternecido e tão estupefato diante da figura de São Francisco Xavier, que ele desce do trono, sai do trono, desce os degraus, vai até São Francisco em pé ainda, ele se ajoelha e coloca a cabeça no chão diante do embaixador do céu que vinha até ele. Nesse momento, São Francisco o levanta e quer fazer uma venda, talvez ajoelhar-se, fazer algo para retribuir aquele cumprimento, e o imperador o segura e não permite que ele se ajoelhe diante dele. Imperador, porque reconhecia a grandeza do Deus que São Francisco representava. Então pediu que São Francisco se sentasse ao lado dele no trono, com aquele trono ao lado. São Francisco sentou-se e foi tratado desta forma, como um embaixador do céu. Assim, essa história é muito interessante para nos mostrar que nós católicos devemos manter nossa fé.
Mesmo diante das coisas do século, diante das coisas erradas, nós devemos manter nossa fé. O erro deve dobrar-se diante de nós e nunca nós diante do erro. São Francisco, saindo dali, vendo aquela glória, aquelas músicas, aqueles cânticos, aquelas aclamações, o Dr. Plínio comentava: nesse momento eu imagino que se passava dentro da alma de São Francisco. Ele via tudo aquilo, os homens o aclamavam. Alguém poderia ficar orgulhoso, vaidoso com aquelas aclamações. Aquilo não entrava na alma de São Francisco. Era como uma gota de água que batia na janela de sua alma e escorria por fora. Muitas vezes Monsenhor João comentou que deve ser assim. A alma de um homem, quando é colocado diante do orgulho, de um elogio, bate do lado de fora. A chuva escorre, mas não entra. Ele, vendo toda aquela glória que dedicavam a ele rezava interiormente: meu Deus, como esses japoneses seriam muito mais do que eles são se eles fossem católicos. O que lhes falta é o catolicismo. Por isso São Francisco deu seu sangue pela conversão daquelas almas. Também nós somos missionários no século XXI. Devemos ajudar aqueles que se perdem pelas trevas do paganismo moderno, pelas trevas do erro, da ingratidão, da impureza, do orgulho, da vaidade. Que Nossa Senhora, por intercessão de São Francisco, nos faça sermos novos missionários para fazer com que o mal desapareça e o bem triunfe para sempre. Que Nossa Senhora proteja. Um ótimo dia. Estarei rezando por você. Salve Maria.